Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e olha só que coisa maluca, rara e não tão animadora assim. O Santos contratou Nonato, meio-campista, 25 anos, vindo do Ludogorets, time búlgaro que conta, olha só, com ele, Juan Seco, e que no passado contou com Cicinho, que foi vendido do Santos para o Ludogorets, pelo menos que eu me lembro, foi vendido, enfim, irrelevante, e depois lá na Bulgária se naturalizou búlgaro. Olha que coisa muito irrelevante. Nonato, depois de Jean Lucas, Dodô, Furt, a desistência de Vargas, Basso chegou também. O Santos conseguiu mais um jogador antes do fechamento da janela, mas não é daqueles que nos empolga. Não é uma peça ruim, mas não nos empolga. E claro que o torcedor queria a solução e não mais uma dúvida. Falarei sobre isso neste vídeo. É um empréstimo de 1 ano, ele fica cedido pelo Ludogorets até julho do ano que vem, ou seja, é um contrato diferente dos que a gente se habituou a ver, de 3 anos, 2 anos, tem 1 ano só. O Santos aí vê o que faz ao final deste período. Nem sei honestamente se tem opção de compra, não vi isso sendo colocado em lugar algum no momento que gravo, depois a gente comenta fatalmente sobre, mas indiferente a tudo, não é um contrato em definitivo, é um empréstimo feito pelo Ludogorets. Foi revelado pelo Inter em 2019, cedido por empréstimo ao Fluminense em 2021 e em 2022, antes da semifinal da Copa do Brasil, acabou vendido ao time búlgaro pelo Inter, né? Ele estava emprestado ao Fluminense pelo Inter e o Inter vendeu. O Flu até tentou mantê-lo, ele era titular no momento lá no Fluminense, mas o próprio jogador optou por ir para a Bulgária. Curioso. Ele não vinha sendo titular lá na Bulgária, inclusive atuou em 3 partidas nessa temporada, que já começou, né? Na Europa mais famosa a temporada não começou, mas em campeonatos menores já, e ele jogou 2 rodadas do Campeonato Búlgaro e entrou também em um dos jogos da primeira fase preliminar da Champions que o Ludogorets jogou. Quer dizer, não é a primeira, que a primeira é aquela lá que tem os times de San Marino, Andorra e tal. Mas jogou lá o primeiro confronto, eles passaram, e depois que eles caíram para o Olimpia Ljubljana da Eslovênia, o Nonato sequer entrou em campo. Mas isso não quer dizer nada, a gente tem que entender por que ele não estava jogando lá. Tá de saco cheio, tava louco para ir embora, não se encontrou, não gosta da comida, sente falta do arroz e feijão. Eu não vou julgar ninguém. Sempre me lembram, desde que o Nonato foi especulado há alguns dias, que o Lampérez, por exemplo, mal jogava lá no Bruges da Bélgica e aqui virou um bom zagueiro. Então assim, e depois foi para times decentes da Europa. Então assim, eu não vou julgar, mas também não vou me animar, né? Sejamos honestos. É um segundo homem de meio campo, não é meia armador, não é volantão. Eu talvez descrevesse a posição Jean Lucas. O problema é que o Jean Lucas meio que virou o armador do Santos. Então isso mostra uma das 3 coisas que eu vou citar agora. Acordaram para a vida e estão recheando o elenco, mesmo que seja para ser reserva, porque o Santos mal tem 11 titulares, imagina reservas, precisa de reservas. Ou a leitura / aposta do que acham que o Nonato pode fazer foi completamente errado. Leram o Nonato, entenderam o Nonato como um meia armador, o que ele não é, nunca foi, e provavelmente não será, pelo menos em qualidade. Se escalarem ele lá, ele vai ter que jogar. Ou, por fim, o Turra não quer um meio armador. Ele simplesmente vai encher o meio de volante e ficar dando o balão da zaga lá para frente. O que eu não duvido, porque tem acontecido. E no vídeo de análise da chegada do Turra, a gente avisou aqui no canal. Eu e meu convidado Luiz Fernando Corman. Então, assim, não duvido. Uma das 3 hipóteses. Ou todas juntas. Ou parte... Meu Deus. É difícil torcer pro Santos. Mas, enfim. Falando em convidado... eu não vou fazer nenhuma análise complexa do Nonato, não porque eu não vou trazer uma informação completa sobre o Nonato. É porque o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, maior canal do Fluminense, vai falar sobre o Nonato em instantes. Ontem não, né? Eu não sei que dia esse vídeo está indo, a gente espera que seja na quarta-feira. Mas na terça-feira,
eu mandei uma mensagem para ele: o Nonato tá chegando, o que você pode dizer? Ele já mandou: bom, ele gosta do Nonato. Fez muita falta no meio-campo do Fluminense na eliminação da Copa do Brasil por ter sido vendido antes. E a torcida do Flu vai chiar quando essa notícia ficar pública. Ficou, e de fato muitos torcedores do Flu pediram, né, para a diretoria do Fluminense tentar o Nonato, mas ele acabou fechando com o Santos. No final do vídeo do Gabriel, que vai falar sobre as características do Nonato, ele vai citar seu clássico do Odair Hellmann, irritação em pontos, e ele vai justificar. Mas ele assumiu que falou e que não deu certo. Então não precisa reclamar do menino, porque ele é ótimo, muito educado, fala muito bem e vai falar agora com vocês. Fala, Noronha. Fala, galera do Eu Vim de Santos. Prazer estar falando com você aqui. Com vocês, né? Aqui até porque vocês trouxeram o Nonato de volta pro Brasil. Eu já peço de cara desculpa porque eu tô num cenário estranho, com um ruidinho no microfone que eu não consegui ajeitar. Porque eu tô na Argentina, o Fluminense joga nessa terça-feira contra o Argentino Júnior pela Libertadores. Mas o Noronha falou pra eu falar sobre Nonato. E cara, você provavelmente já viu opiniões sobre o Nonato em rede social. Se você acompanha o Noronha, muito provavelmente você tem Twitter, você já viu outros canais de YouTube, sei lá. Ou você só tá vendo aqui o Noronha. E o que eu preciso dizer é o seguinte: a primeira coisa é, vocês não estão contratando um craque. E isso é uma notícia boa, porque a primeira coisa que eu tô falando aqui é pra você não se empolgar demais. Ou seja, você está empolgado. E se não está, deveria estar, sendo bem sincero. Nonato, ele chegou pro Fluminense como empréstimo em agosto de 2021, lá atrás ainda, e não se acertou de cara, como quase todo aquele time. John Arias, por exemplo, que é um dos melhores meios do Brasil hoje em dia, também chegou naquela época e não se acertou de cara com o time de Roger Machado. E ele vai ter o seu grande momento no Fluminense ao longo de 2022. Ele saiu do Fluminense em agosto para setembro de 2022, porque o Inter vendeu ele para a Bulgária e o Fluminense só recebeu a taxa de vitrine, não cobriu a proposta. Na verdade, o Fluminense até cobra a proposta, mas ele que prefere ir para a Bulgária. E assim, os números de Nonato, eles são meio bizarros no Fluminense em 2022. Ele se torna o grande volante ao lado de André, o cara que dá estrutura para a posição, enfim, após a chegada do Diniz, se torna um cara imprescindível no time. E durante 2022, ali, o período que ele teve, acho que foram mais de 30 jogos, até anotei aqui, 37 jogos pelo Fluminense, o Fluminense só perdeu 2 com ele em campo. Um em que a gente se classificou no Campeonato Carioca, ou seja, a gente perde, mas classifica, e o outro em que a gente estava com um a menos e tomou uma virada do Coritiba. Ele deu uma solidez grande ali. No final do ano a gente vai ter André e Alexander, que é até a nossa volância titular hoje. O Alexander está machucado, mas a estrutura do time formado por Fernando Diniz, que teve seu primeiro ápice, né, porque eu acho que teve alguns ápices, se é que isso é possível, foi tendo a base do meio de campo com John Arias e Ganso, mas com Nonato e André na parte defensiva. E ano passado o Fluminense foi eliminado na Copa do Brasil por 3-0 pro Corinthians no jogo de Itaquera, e um dos grandes motivos de ter sido eliminado foi Nonato e a sua saída pro Ludogorets a toque de caixa ali praticamente. Ele treina a semana inteira, chega na quarta, recebe a notícia da proposta, na quinta ele já vai pro CT só para se despedir, enfim, e o Fluminense, que não teria André naquele jogo contra o Corinthians, passa a não ter Nonato, vai pro jogo na Arena Corinthians perdidaço com o Wellington de volante e acaba sendo eliminado. Então assim, sobre o Nonato, a passagem dele no Fluminense eu já fiz um resumo. Sobre o jogador, cara, é um jogador que parece ser mais velho do que ele é, tem 25 anos, mas assim, no Inter não empolgou tanto, ele vem pra cá porque justamente ele era reserva do Inter, é aquela revelação da base que ficou tempo demais, e aí a galera começou a ter raiva. Mas no Fluminense, assim, é o que eu tô repetindo, ele não é um craque, não é um jogador espetacular e tal, não. Mas é um bom jogador, cara, é um jogador que tem assim, isso é raro hoje em dia no futebol brasileiro. É um jogador que não agride a bola, pô. Que não vai errar passe bobo, que ele é um jogador que ele anota 6 em tudo. Alguém me perguntou, eu falei bem assim, cara, você tá levando um jogador que praticamente nunca vai ter uma partida abaixo da nota 5. E acho que isso para o Campeonato Brasileiro, e pro Campeonato Brasileiro que o Santos está jogando, isso é essencial. Vocês acabaram de trazer Jean Lucas, né? Quando teve um treinador que soube utilizar Nonato como esse camisa 8 ali em tese ao lado de André, mas revezando, por várias vezes vindo jogar também, fazer a saída de bola e liberando um pouco mais o André, ele funcionou, e o Diniz foi esse cara.
vai funcionar, iria funcionar até o final do ano? Não sei, como eu falei, foi um período de tempo mais curto ali, principalmente de abril, maio, após o título carioca, até a saída dele no final de agosto. Mas, de qualquer maneira, é um jogador que, na sua sequência absurda do Fluminense no ano passado, foram 2 sequências absurdas na reta final do ano e no meio do ano, com aquela despedida de Fred e tal, aquele período ali de maio, na verdade de junho até agosto, Nonato foi o jogador que virou titular e deu essa estrutura pro time. Como falei, tem um chute de média distância ok, tem uma presença de área ok, tem uma marcação ok, tem um passe ok, um lançamento ok, um dinamismo ok. É um jogador nota 6,5, só que é um jogador jovem, né, que pode evoluir. Em alguns jogos ele atingiu uma nota 8. Fez um jogaço contra o Fortaleza na ida da Copa do Brasil. Até ele faz gol, mas a partida dele é irretocável. E dificilmente fazia uma partida nota 2, nota 3. Então acho que vocês estão fazendo uma boa contratação. Sendo bem sincero, ele não seria titular hoje no Fluminense. Mas eu invejei a contratação. Gostaria que viesse aqui. E só pra finalizar aqui, eu falei sobre o Odair Helman no outro vídeo, falei de irritação em pontos e tal. O Odair Helman não teve uma coisa aí que ele teve no Fluminense, tá? Só pra me redimir aqui também da análise. Paz pra trabalhar. No Fluminense o elenco era totalmente blindado. Aí eu vi que, tipo assim, era tudo a Deus dará, a diretoria não blindou nada. Isso talvez tenha feito o Odair Helman não funcionar aí no Santos. Mas agora vocês têm Paulo Turra, e que com certeza já passou aí nos seus pensamentos secretos que vocês queriam o Odair de volta só porque tem o Paulo Turra. Enfim, sorte a vocês, até porque eu quero que o Vasco seja rebaixado, e se vocês forem rebaixados é uma vaga menos pro Vasco. Valeu. Muito obrigado ao Gabriel Amaral. Vamos falar agora também da Golcase, aproveitando que vocês já têm essa análise do Gabriel sobre o Nonato. Preciso contar para vocês, claro, o que vocês podem fazer com o cupom Eu Vim de Santos. Olha só na tela. Vou colocar aqui para vocês as diversas capinhas possíveis. E tem as rosas, tem camisas mais antigas também. Eu peguei essa rosa que eu estou colocando. Eu peguei para mim. O meu não é Motorola, mas, por exemplo, se você é Motorola, aí, olha a quantidade de opções de Motorola que tem. E dá para alterar o número nessa capinha. Eu botei ali, ó, Dua Lipa, dá para alterar o nome. Adiciona um carrinho e lembre-se, se você compra 2 capinhas, você ganha 4. Leva 4. Então, ó, você já pega mais uma, por exemplo. Ó. Opa, estou organizando aqui. Eu gosto muito dessas camisas antigas. Para torcedora, você pode se sentir representada. Aí, ó, tem Xiaomi, pode customizar o seu número, o seu nome, na nossa querida moça aí representada na tela. Eu botei o nome de Joana porque foi o nome que eu lembrei, botei o número 99, só para mostrar que cabe 2 números grandes. Adiciona o carrinho, bota o cupom ali, ó, Eu Vim de Santos, que comprando 2 capinhas você leva 4. Você seleciona as 4 capinhas, é claro. E o frete, meu amigo, é de graça, não precisa nem colocar ali o glorioso CEP. Você vai colocar para chegar na sua casa, mas não precisa colocar para calcular o frete, porque é gratuito com o cupom Eu Vim de Santos. Golcase é nós, tamo junto. Nonato, o Gabriel falou sobre ele, eu fiz uma abertura, então eu quero finalizar com o que eu prometi que ia falar, que é o seguinte. O Nonato, quando o torcedor friamente não, quando o torcedor emocionalmente recebe o nome, ó, a janela tá fechando e o que a gente conseguiu é um cara que tá na Bulgária, dói no coração do torcedor. Porque o torcedor sabe que o Santos precisa de titulares absolutos que resolvam o problema. São vários problemas do Santos. Pelo menos resolvam um. Se puder resolver todos, ajuda muito. A sensação, caso o Nonato seja o último nome da janela, é que o Santos, se não contratar ninguém depois, com a janela fechada, porém com a inscrição aberta, ou seja, podendo contratar jogadores sem vínculo com outros clubes, né, jogadores livres no mercado, a sensação de que mais uma vez o Santos perdeu a janela, desperdiçou a janela, foi humilhado na janela, riu do torcedor na janela, sendo bem honesto. É a culpa não é do Nonato. O Nonato, como uma peça de elenco, é show. Pô, vamos calcular aqui o que a gente tem no meio campo agora de volantes, meio campistas, que não são exatamente armadores. Jean Lucas, Nonato, Dodi, Rodrigo Fernandes. Esses 4 você sobrevive colocando em campo. Sandri, depende do momento. Camacho Balheiro. Mas, ó, Camacho Balheiro, com a chegada de mais um ali, praticamente perdem a chance de entrar em campo. Eu espero. Depende do Paulo Turra, mas seria a lógica. Você precisa disso. Você precisa de peças interessantes. Pô, sei lá.
O Paulo Turra não é fã do Dodge? Eu não sei se é, tá? Tô inventando aqui. E o Nonato é o titular? Beleza, o Nonato tá suspenso, entra o Dodge. Na verdade é o Dodge e o Nonato é o reserva. Pô, tem jogador de nível. Não é um nível campeão brasileiro, mas é um nível... Esse meio campo não deveria ser rebaixado no brasileiro. Que é meio que o Santos precisa agora. O problema é que não tem meio armador, não resolve tudo. É uma peça interessante de elenco, mas o Santos conseguiu mais uma janela derrotista, né? Medrosa, inventiva talvez, porque nós vamos atrás de vários jogadores aqui, craques de bola para chegar a um monte de nada. Ou caras que não chegam perto de serem craques. Então assim, na conta final a janela, se nada mudar deste vídeo ao final, é uma janela que o Santos perdeu mais uma vez. Não é uma janela derrota a nível bom de Água Santa, mas é uma janela derrota. Acho que é uma derrota. Só que o Nonato não tem culpa. Na análise fria, e não da emoção, tipo, não é possível que a gente precisa de um camisa 10, sei lá, e a nossa contratação final é um volante reserva na Bulgária. Na análise fria, é uma peça de elenco. O que deveria ser suficiente para um time arrumado. O problema é que o Santos não é arrumado. E o problema é que essa diretoria, aparentemente, não entende isso e perde, empata, empata mais um, e perde, e não entende. E ouve o Turra. Eu vou insistir, eu vou ser chato. O Turra não deveria ser ouvido. Primeiro que ele não deveria estar no clube, mas já que está, não é para ser ouvido. Não é o técnico que decide. Tem que ser o pessoal capacitado dentro do clube. É que talvez não exista pessoal capacitado nessa função dentro do clube. Mas deveria existir. E você falar pro técnico, esse aqui é o nosso elenco, queremos esses caras. Você quer um emprego? Se vira para treinar esses caras. O problema é que olha, Turra, decide aí, você aprova, você desaprova. Opinião de técnico deste nível deveria ser irrelevante. Mas o Santos dá muita relevância pra gente. Irrelevante. É duro. Eu entendo o torcedor que tá revoltado. É isso. Eu também tô revoltado.